Sejam bem-vindos a mais um Mostrando Podcast. Eu me chamo de Porto. Fala pessoal, Márcio Oliveira. Temos hoje um convidado natural de Moçambique. Galera, primeiramente aqui queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente. E queria também aproveitar para pedir a vocês para compartilhar esse vídeo, compartilhar essa live no grupo da família. E também seguir a gente lá no Instagram, que sempre que a gente puder, a gente vai estar abrindo caixinha de perguntas para vocês estar interagindo aqui conosco também. Vamos começar aqui hoje. Nosso amigo Danilo, satisfação ter você aqui no estúdio. Prazer todo meu aí, obrigado a todos vocês, né? Tivemos alguns impasses, mas finalmente conseguimos, né? Deu certo. Importante. Cara, a primeira pergunta que agora eu queria saber, como é que foi essa vinda de Moçambique para o Brasil? Conta pra gente aí. Legal. Mais uma vez aí, né? Agradecer por essa oportunidade e dizer que é uma prerrogativa enorme, né? Estar aqui com vocês, para a gente poder estar conversando um pouco, né? Trocando algumas ideias, experiências. Sim. E dizer que é uma prerrogativa enorme, né? Pelo convite, inclusive, estar aqui. Para começar, né? Só para trazer o contexto, sempre que eu falo aqui com o pessoal que eu sou moçambicano e meu nome é Danilo, o pessoal fala, então como assim, Danilo? Lá na África você tem esse nome? Vocês usam esse nome? Então, só para esclarecer aqui, né? Rapidão. Eu chamo-me Danilo, como vocês já apresentaram. Porém, meu nome mesmo, original, meu nome é Dimande Boaventura Creva Matsico. Estranho, né? Isso. Aí, como surgiu o Danilo, eu tinha 6 anos de idade e fomos para casa de minha prima, né? Aí ela falou que, tia, esse nome de Mande é muito difícil de eu chamar. Eu posso chamar ele de Danilo? Porque ela se chamava Danila. Aí minha mãe, não, você eu deixo, só que aí já sabe, né? Acabou que pegou. Então, Danilo não necessariamente é uma tradução do meu nome, mas é um apelido que eu tenho desde pequeno. E quando eu chego aqui, quando o pessoal pede para me apresentar, prefiro falar para eles que eu sou Danilo, porque quando falo de Mande, já saiu diamante, Diamante, e não sai de Mande. Então, já saiu diamante, já saiu tudo. Então, eu prefiro me apresentar para o Danilo mesmo. Então, só para deixar aqui claro. E indo à pergunta, né? Como eu vim parar no Brasil, a história é muito longa, né? Eu sempre tive desejo de estudar fora do Brasil, né? De Moçambique, na verdade, meu país. Sim. E isso é um desejo que nasceu desde cedo. Queria, sempre olhava, pesquisava e tal, algum lugar fora de Moçambique para estudar. Porém, como isso, por ambição de qualquer um, né? Qualquer jovem que quer transcender fronteiras. Mas até então não tinha nenhuma oportunidade clara, assim, que me fizesse sair de Moçambique, né? Aí terminei o ensino médio e antes do término do ensino médio eu conheci um pessoal brasileiro, missionários lá, né? Fizemos uma amizade muito grande, inclusive os tenho hoje como pai também. E através desse elo com eles, eu consegui vir aqui no Brasil. E já aproveitar, vir aqui para poder estudar. E é isso aí, eu tô aqui desse jeito aí. Através desse elo missionário, eu acabei chegando aqui. E quando é que foi que tu veio para cá? Com qual idade tu veio? Eu vim em 2021. Então, 2021 eu tava com 21 anos. Na pandemia, né? Isso, na pandemia. E tive muita dificuldade para poder vir justamente por causa dessa pandemia, né? Que tive que prorrogar o meu visto, mas infelizmente deu certo depois. Agora, Danilo, agora sim, por que o Brasil? Boa. Chile, né? Vamos falar de América do Sul. Show de bola. O meu foco principal, como eu já tinha falado para vocês, Brasil, eu estudo. Sim. E acabei optando para o Brasil por causa de 2 motivos cruciais. O primeiro foi a oportunidade que surgiu, né? Que Deus abriu essa porta, desse elo dos missionários, que eu consegui vir aqui. Inclusive, aqui eu moro na casa de um desses familiares, que hoje eu tenho como família, né? Desse familiar através desse elo. Então, ou seja, eu iria para um país que teria amparo. Eu já estou fora do meu país, então estar num país com amparo é uma vantagem para mim, do que eu tentar arriscar uma aventura que não tenha. E uma outra questão é com relação ao idioma, porque Moçambique fala português, então o Brasil é melhor, eu não teria essa dificuldade com português. Existem algumas variações linguísticas no que concerne ao português, que não sei se vocês já notaram, meu sotaque é um pouco mais para Portugal. Só um pouquinho. Meu sotaque é mais para Portugal do que para o Brasil. E hoje estou assim porque já estou aqui, me ambientei e me esforço muito, nem para isso, para os brasileiros tentar me escutar, que já teve época de eu apresentar o trabalho na faculdade e eu empolgado, no meio do trabalho, a colega levantou a mão. Professor, eu não entendi nada que ele falou. Poxa. E aí, cara? Aí tem que repetir tudo de novo. Aí hoje eu me policio muito, tento falar devagar, tento puxar umas gírias baianas, né? Que é o lugar que eu tô. Tá vindo baiano, né? O baianejo, eu falo baianejo um pouco. Virar baiano na raiz. Já fala barril? Barril dobrado. Barril dobrado. Mas aí foi mais ou menos isso. Então, optei Brasil por esses 2 fatores, porque tive uma oportunidade clara de vir para cá.
Sim. de estudo, e a outra é por essa questão linguística. Para mim ia ser bem melhor aqui do que Estados Unidos, né? Eu falo inglês e tal, mas nesse quesito para mim era mais viável o Brasil do que a E Argentina. o povo brasileiro, vamos conversar que é um dos mais É receptivo, eu ia falar isso, né? Não sei se tá aí para não O ter brasileiro quebrar é o... baiano. É verdade. E o baiano é brasileiro. Isso Me senti recebido aqui. O pessoal pergunta, ei, aqui no Brasil, você se sente à vontade? Isso na Bahia de manhã. Tranquilo. Tranquilo, me sinto de boa aqui. De É boa. isso aí. Vamos lá, a gente está vendo aqui que você estuda teologia Isso, e enfermagem. isso aí. Conta pra gente como é que é esse dia a dia, né? De Essa rotina, né? duas graduações ao A mesmo gente, tempo. o último convidado da gente foi o doutor Renato Aquino, que a gente estava falando justamente de como conciliar essa agenda. demanda, né? Como é que tu concilia duas graduações assim, velho? Opa, boa pergunta aí. E já vou puxar um outro assunto nesse sentido, né? Sim. Porque a meta é medicina, eu quero fazer medicina. Porém, Sim. esse tempo, para não ficar parado, eu comecei a fazer enfermagem, que se aproxima muito da de medicina, e me identifiquei muito, estou gostando do curso. 7º semestre agora, né? De enfermagem. Show. E em Moçambique eu fiz teologia básico, né? Sou cristão, da Assembleia de Deus aqui. E em Moçambique eu fiz teologia básico. E aqui eu estou fazendo bacharel, né? Em teologia. Sim. E antigamente o curso de teologia era no meio da semana, segunda e quarta pela noite. E agora eles modificaram, tem sido o curso nos sábados, das 2 horas às 5 horas, né? O curso que eu faço. E a faculdade em si é durante a semana, né? De segunda a sexta, no horário das 2 horas, às 5 também. E como eu concilio isso, né? E além disso, tem mais uma coisa aí que vocês nem sabiam, né? Que é o Enem. Eu me preparo para Enem, né? Para vestibular de Enem, que eu vou prestar vestibular de medicina. Isso, já prestei medicina, fiquei na lista de espera. E então, aí esse ano eu vou mais uma vez, né? Prestar o vestibular de Enem. E eu consigo conciliar nesse aspecto. Eu acordo, né? Já pela manhã eu pego para estudar, tiro 2h30 para poder estudar para Enem. Depois disso, dou uma descansada, uns 30 minutos. Aí eu pego para estudar a matéria da faculdade. A tarde toda já é praticamente para a faculdade, que eu vou estar na faculdade, então foco a faculdade. Depois que termina, eu vou para casa, descanso aí uma hora e meia. Depois eu começo a estudar, porque durante o dia eu estudo 2 matérias diferentes para Enem. Né? Ou seja, por exemplo, segunda-feira eu estudo pela manhã biologia e de noite eu estudo matemática. E o período da tarde eu uso para a faculdade. E assim eu vou levando. Aí, aos sábados, né, forma recreativa, eu jogava futebol, dei uma paradinha para recriar, né? Para não ficar doido também, né? Que estudar demais faz mal, né? Aí, mas eu consigo desse jeito. Aí, dia que dá. Mas você falou aí da questão da medicina. Eu tava lendo, Gil, essa semana foi na quarta cidade. Um rapaz que fez um concurso 28 vezes até passar. Ou seja, Danilo prestou apenas um concurso. Não, já foram 3, eu acho. 3 concursos, então, mas com a bagagem que ele já tá tendo, com a dedicação que ele tá. E o curso que ele está fazendo também. Né? Já. Dá mais bagagem ainda. Fora o estudo que você faz, tem as matérias. Eu tive um pouco de dificuldade nesse aspecto, porque, teoricamente, eu sou de um outro país mas outro país não é justificável, né? Mas existem muitos fatores aí, né? É bom para conhecimento até para o pessoal que acompanha o canal, né? Para saber, porque lá em Moçambique, primeiras coisas mais básicas, né? Querendo ou não, o português varia, algumas coisas gramaticais. Hoje é que estão tentando unificar o português, né? Para se tornar único, tanto em Portugal, mas o português em si varia. Tem essa pequena distinção, né? Por exemplo, usual seja comum usar os verbos no gerúndio, né? Andando, caminhando, indo. E para nós não, já é mais no infinitivo. Estou aí, entendeu? A gente sempre usa no infinitivo. É uma questão... Eles são mais objetivos. Não sei se mas é justamente isso. Diferente. Né? Porque o nome, isso, o nome técnico seria esse. Tanto Moçambique, por ser colonizado por português, né? Então, nós usamos mais no infinitivo e vocês no gerúndio. Mas isso não tem erro gramatical. Por quê? Se você escrever uma frase no gerúndio, no infinitivo, não vai ter erro gramatical. Sim. Beleza, tem aí. Mas o erro, por exemplo, para quem está corrigindo uma redação, para nós, o Egito, né? Para nós é Egito, para vocês é Egito. Já não tem PTO. Para nós já tem PTO, entendeu? Aí essas pequenas variações linguísticas que às vezes no automático você escreve, o corretor está nem aí, não sabe que você é moçambicano, não sabe que você é de outro lugar, então você acaba perdendo muito.
Hoje me policio muito com relação a isso. Melhorei, inclusive, muito até com relação a isso também. Mas, além disso, por exemplo, eu estudei história moçambicana e história africana, e geral, muito pouco. Geografia moçambicana, e o Enem vai pedir história do Brasil, e geografia do Brasil. Então, nesse sentido, para mim, acabou sendo um pouco mais complicado, sabe, para poder conciliar e entender. E outra coisa, em Moçambique a gente não aprende assim como aqui a redação. Para fazer redação, a gente aprende. Sim, nesse sentido. E aqui eu tenho que fazer uma redação. E o peso da redação conta muito. Então, muitos desses fatores estou reajustando e em breve vem minha aprovação aí. Se for aprovado, eu volto aqui. Vai voltar aqui. Doutor, como é que fala isso? Peraí, vamos lá. Doutor Dimande. Isso. Manda. É isso aí, doutor Dimande. Agora, Danilo, vai tratar. Fica à vontade, Danilo. fica à vontade. Irmão, fala pra gente aí como é que surgiu essa paixão, velho, pela medicina. Porque, pelo que eu tô vendo, como você falou, o seu foco é a medicina e a teologia é o que você usa pra... É isso, até para minha própria edificação, né? Isso, Acabei com que certeza. nem falei muito até sobre a teologia. E teologia é isso, eu faço curso de teologia, sou cristão, eu gosto de Bíblia, entender e ir um pouco mais a fundo, né? Até para se aproximar mais de Deus e é imprescindível esse conhecimento bíblico, né? Então, acho importante para minha vida a teologia em si. Alguns são contra, né? Ah, estudar para quê? Porque, enfim, mas eu sou apaixonado. Conhecimento nunca Eu sou apaixonado por isso. mal. E o que eu falo da Bíblia é o seguinte, é o manual, né? É Você verdade, leu o manual. verdade. É fácil de entender isso. A Bíblia é um manual que você usa para qualquer estágio da sua vida. Eu sempre falo, tem resposta para tudo que você precisa. E às vezes eu falo, independente de sua religião, existem muitos cientistas que até fazem isso, né? Muita coisa que a Bíblia fala que vem se cumprindo hoje, muita coisa que a Bíblia fala. E tanto que tivemos uma aula esse dia sobre Hanseníase, né? Vamos falar da doença de Hansen. E essa mesma doença era vista lá no Antigo Testamento, naquela época que o povo tinha que ser afastado do areal, que é vulgo lepra, que hoje cientificamente não é mais usado esse nome, né? Que se torna algo pejorativo, é mais a Hansen. Então, até naquela época, então a Bíblia para mim é um livro completo, cara. Eu sou muito apaixonado. Deveria ser Por livro de Bíblia, cabeceira pra É. todo mundo, né? Verdade, que lá nós temos todos os conselhos. Enfim, era só para tocar mais um pouco a teologia, né? Assim, indo para a pergunta, por que medicina? Você acredita que medicina não foi meu primeiro sonho, assim, profissionalizante? Qual foi? O primeiro estágio. Eu sempre, a família toda jogava futebol, também jogo futebol, apaixonado por futebol. Porém, em Moçambique, o futebol é muito fraco no que concerne a aspecto profissional. Vou jogar, vou viver de futebol, é muito fraco. Meu irmão era goleiro profissional lá, ganhava um dinheiro, sabe, até aceitável, mas não é algo que você fala que não, vou viver de futebol igual tem oportunidades aqui no Brasil. Já certos países africanos, que isso é bem evidente, né? Sim. Nigéria, porque tem algumas bases lá, Senegal, Arsenal monta uma base lá e eles podem ver e levar, mas Moçambique o futebol é muito fraco. Então, tinha um pingo de futebol aí, mas como eu estava convicto que nunca vi nenhum moçambicano próximo se tornando aquela referência mundial de futebol, ou sei lá, saindo para um país europeu, então já descartei na Tem lista. algum Né? jogador assim? Hoje tem. Remildo Mandava, ele joga pelo Atlético de Madrid. Remildo Mandava, inclusive. Leva a bandeira de uma Foi pro Atlético esses dias, ele é referência. Show. Além dele tem o Zébio, né, que jogou representando a seleção portuguesa e foi tido como Portugal e tal, mas é moçambicano, né, o Zébio. Mas enfim, aí, então tinha no fundo esse futebol, mas bem fraco. E além disso, eu sempre fui apaixonado por área militar, carreira militar, sempre fui apaixonado, sabe? Achava da hora, os policiais, e aí queria ser fuzileiro naval. Queria ser fuzileiro naval e pertencer ao país, né? Servir ao país. E é tanto que começava a estudar isso um pouco antes, né? No ensino médio. Estudava como montar os armamentos, como desmontar as armas, AKM-47, Glock, 9mm, tudo isso eu estudava. E ia a fundo assim, eu vou ser fuzileiro naval. Porém, foi crescendo esse desejo missionário em mim, né? De ser missionário, inclusive uma das metas, né? Ser médico missionário. Foi crescendo esse desejo, eu falei, é uma área que eu até hoje sou apaixonado, né, por essa área militar, o militarismo em geral. Falei, mas se eu me formar, né, como militar, eu estarei muito preso ao meu país, porque eu teria que servir o país, né? Verdade. E além disso, até em função do trabalho que eu faria, teria que tirar certas vidas, né? Falei, poxa, cresceu esse desejo missionário, quero ser missionário e vai ser difícil de eu sair para um outro país, ou mesmo aqui mesmo eu pregar a palavra de Deus, porque a maior parte do meu tempo eu vou estar em missão do meu país, né? Que a gente faz o juramento e você está proposto aquilo. Eu falei, qual seria uma tarefa antagônica, uma profissão antagônica a essa? Em vez de tirar a vida, vamos salvar a vida, né? Eu falei, opa, Perfeito. medicina. E além disso, eu vejo a medicina como algo estratégico. Em que aspecto? Que em qualquer lugar, você, né? Apesar de que o foco principal é levar a palavra de Deus, mas em qualquer lugar que você chega,
a medicina é bem recebida, todo mundo quer um médico. Aí eu tenho esse plano, então ser médico missionário. Aí o pessoal pergunta, mas quer ser médico onde? Aqui no Brasil, em Moçambique, em algum país da África, Japão? Eu falo para ele isso, só Deus sabe. Mas eu penso, e ainda falo que se não for, tipo, se eu não conseguir um emprego que me priva de eu ir, né? Eu me proponho a ajudar financeiramente os missionários que estão lá e todas as minhas férias eu dou para a missão, para poder fazer ação social. E ainda penso em me inscrever em ações como Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira, para poder auxiliar. Então, a partir disso, surgiu esse desejo. E o que aflorou ainda mais, a gente tem base missionária lá, né? Uma base de missões, só que existem certas áreas que são isoladas da cidade, que até não chamamos de aldeia em algumas regiões, né? Algumas aldeias. E naquelas aldeias, mesmo tem uma que ficava próxima da minha cidade, né? Da vila onde eu morava, que dava uns 15 quilômetros. E lá não tem um hospital. Não tem uma clínica, não tem uma farmácia, não tem um posto de saúde. Tem que sair 15 quilômetros para chegar na vila para poder receber atendimento. Aí, a partir disso, é que surgiu o desejo. Eu falei, você é médico e um dos projetos é esse, abrir clínica nas aldeias em que nós temos igreja. Aí, vai ser só para os irmãos da igreja? Não, vai ser uma clínica para atender a comunidade. E aí tá aí o meu sonho de medicina. Show de bola. Inclusive, Ju, eu não sei se você lembra do nosso amigo em comum, Gerd, que ele é médico e acabou que ele se formou militar da Marinha. Aí eu acredito que ele queria meio que uniu essa questão de ser militar, né? E hoje ele é militar da Marinha do Rio de Janeiro. Que legal. Aí um abraço aqui. Eu não sei a patente dele, não sei se é tenente, não sei o que. Mas um abraço para GS, Góis, nosso querido Sim. Abração pra você. Legal. E cogito ainda, mas bem pouco, mas ainda cogito essa possibilidade de me tornar um médico militar, mas enfim. Tá em aberto, né? Tá em aberto. Tudo, né? O foco pode ser médico, militar e levar a palavra. É bem possível. É porque a única coisa, como eu falei, é porque às vezes a área militar, o militarismo, você, país, até quando você teoricamente reservista, até quando você se aposenta, você tem que ficar ainda. Pode surgir um chamado. Então, enfim, mas penso muito nisso. Fica preso. Agora você falou aqui na entrevista que você fala português e inglês. Isso. E eu descobri que ele fala mais de 20. Como é poliglota, tem um normal, bilíngue, poliglota, tem Danilo. É isso aí. Eu falei, rapaz. Vou perguntar pra ele, né? Você fala quantas línguas mesmo? Que legal. Além do inglês, né, que eu me comunico, tem o português. Francês nunca aprendi porque eu nunca achei legal. E além desses idiomas que são tidos como idiomas internacionais, dentro de Moçambique, a gente tem os nossos dialetos. E, na verdade, eu até sou contra esse termo. Né? Eu não considero dialeto. Para mim, eu considero as línguas nativas moçambicanas. Porque o idioma moçambicano são esses que o povo chama de dialeto. Se bem que existe nova categoria estrutural, até científica, de que não, dialeto é um idioma, enfim. Mas, quando a gente se refere a dialeto, se refere a línguas originárias, e aí acaba sendo deixado um pouco de escanteio. Mas Moçambique tem mais de 20 idiomas assim, diferentes, né? Desses dialetos diferentes. A língua oficial é português. A gente aprende, estuda português, tudo nas escolas. É tudo em português. A esses dialetos, geralmente, a gente aprende com convivência. Convivendo. Aí, igual eu falei lá no vídeo, inclusive, eu acho que vocês viram, não sei se foi nesse vídeo. No vídeo do canal lá, aí eu falo isso, que o moçambicano tem essa capacidade de falar esse dialeto. Não necessariamente ele fala os 20 idiomas, entendeu? Mas é que Moçambique é um país multilinguístico, né? Que tem essas diferenças. Então, desses dialetos eu falo uns 3. São uns 3 desses que são muitos até. Aí o que eu falo é de origem banto. Para contextualizar para vocês, é de origem banto, mas, por exemplo, se eu chegar no sul do meu país, eu moro na região centro, se eu chegar na região sul do país e eles falarem o dialeto que é predominante lá, que é Xangana, eu não entendo nada. Nada. E se eu for para norte do meu país, eles falarem lá o dialeto que é Macua, eu não entendo nada. Aí, na região centro, eu consigo entender uns 3 diferentes. Posso até não conseguir comunicar de forma fluente, mas eu consigo entender. Por quê? Porque os dialetos vieram de origem banto, então vão ter algumas variações dependendo da região. Tanto que na minha região recebe muita influência de um dialeto chamado Shona, que esse dialeto é muito comum, é originário do Zimbábue. Como a gente faz fronteira com o Zimbábue, fica bem próximo, a gente tem a influência desse dialeto.
Então, nesse sentido, para vocês entenderem aqui, contextualizando, até para o pessoal que está assistindo, né? Seria mais ou menos o Brasil, fala português, Sim. e só que além disso tem as línguas indígenas, né? Línguas dos povos originários. Então, em cada região tem uma língua do povo, seria tipo, se você está aqui na Nordeste, ele fala Tupi-Guarani, aí você vai para o Sul, lá no Sul já iam falar um outro diferente, assim, entendeu? Mas todo mundo se comunica em português. Aí tem essas variações muito grandes, que, por exemplo, ao ponto de se eu estiver na região Sul, ele falar dialeto dele, eu não entendo nada. Caraca, velho. Aí, agora, desse da minha região, eu falo uns 3, né? Porque algumas palavras variam, mas no geral você consegue entender o que o povo está falando, né? Consegue entender. E é bem diferente, cara. Agora, No país que você vai rodando, vai mudando a... O que nos salva nesse sentido é o português, né? Porque em qualquer lugar que você chegar, o povo fala português. Porém, muitas das vezes quando a gente está... Mas, apesar de falar português, para mim, eu julgaria isso. O mais falado são os dialetos, porque já teve caso mesmo, por exemplo, de nós estar na sala de aula, estudando tudo em português, no nosso intervalo, estava lá nós conversando em dialeto. Então, é muito comum isso. E outra coisa curiosa dos dialetos, né? Me empolgo mesmo, é porque a gente não senta para aprender. A gente não tem não tem nenhuma matéria, dialeto da sua região, não existe. É convivendo com os nossos avós e a gente vai aprendendo. Inclusive, essa é a minha maior crítica com relação ao Brasil, nesse aspecto, né? Não tem uma outra educacional, mas nesse sentido é isso, principalmente na educação. Eu acho que seria, no imperativo até, a inclusão do dialeto da língua dos povos originários. Que as próximas gerações que vão nascer não vão saber nada dos índios que eu falo, né? Povos originários nesse aspecto. Por quê? Das comunidades indígenas. Porque tem se perdido. Mas vamos aprender a falar tupi-guarani. Não para aprender, mas para você ter noção e saber alguma coisa igual a nós, sabe? A gente sabe. A gente não aprende lá e é difícil de morrer porque tem que ter passado de geração em geração. Então eu acho que é um patrimônio cultural que tem se perdido. Que eu creio que daqui a 15 anos ninguém mais vai saber da existência, entendeu? Então, eu acho que seria necessidade, inclusão de uma matéria dessa, já que tem a matéria lá de redação, tem uma outra matéria que eu acho que é como gerência de negócio, alguma coisa assim, para você saber como administrar, educação financeira, eu acho, que incluíram agora para você já ter noção, eu acho que seria necessidade. Incluir, né? Idioma dos povos originários. Que aí você pelo menos aprenderia nesse aspecto, sabe? Para ter isso como patrimônio, para saber, para você passar, eu sei um bom dia, eu sei como surgiu, qual a história por trás disso. Eu posso estar muito errado, né? Vai que tenha isso, mas pelo menos das pessoas que eu conversei, que estão fazendo ensino médio e ensino fundamental, nunca ouvi relato desse estudo ao fundo, mas eu acho que seria interessante. Eu acho que nenhum conhecimento é perdido. Sim. Acredito que, verdade. Se fosse possível, né? Acho que seria interessante. Verdade. E teoricamente, as comunidades indígenas, né, são os povos originários, são os verdadeiros brasileiros, igual o pessoal fala, né? Sim. Então é um patrimônio cultural muito interessante que vai se perdendo. Agora, Danilo, a gente está falando aqui da questão da dialetos, das línguas. Como você está envolvido nessa questão de teologia, você tem uma língua que você fala, poxa, eu tenho vontade de aprender as línguas originárias as línguas que foram escritas originalmente, as palavras. Grego, você tem alguma língua assim exótica que você, poxa, queria aprender? O latim. Sim. É tanto que os meus colegas, né? Meus colegas próximos lá em Moçambique, eles falavam que não era para fazer medicina, era para fazer linguística, alguma coisa envolvendo com o idioma, porque sempre fui apaixonado. Teve uma época mesmo que eu queria aprender a falar japonês. Daí estudei no início, mas foi alguns dias e parei. Eu tinha um curso online que eu consegui lá, de inglês, e além desse curso, quando você completava as tarefas, eles te davam uma bolsa para você escolher um outro curso. Sim. Aí tinha a opção lá, japonês ou mandarim. Aí eu sempre coloquei no coração, além do inglês, né, aprender um outro idioma. Em que aspecto? Porque eu acho, né, ainda acho isso, que daqui a alguns anos, algum dos países asiáticos será a maior potência mundial, no aspecto de comércio, negócio. Então, a priori eu achava que era a China, né? Que inclusive eu queria aprender mandarim. Porém, comecei lá e mandarim é muito difícil por causa da fonética. Que, por exemplo, uma palavra que ele escreve lá, por exemplo, banana. Por exemplo, banana. Se ele pronunciar banana, se refere à fruta. Mas se ele falar banana, já pode estar se referindo que hoje não choveu. Se ele falar banana, pode estar falando que amanhã eu vou para a escola, entendeu? Então a fonética é muito difícil. Você tem que estar atento na fonética para entender se ele falou banana para banana, fruta, banana ou para amanhã que vai chover, entendeu? Então é uma fonética que exige muito. Aí nessa aí eu pulei fora. Aí comecei japonês. Aí o japonês não
Não foi muito porque acabou que parei, tinha dificuldade com questão de internet. Aí só peguei os 3 que são os abecedários, né? Que é hiragana, katakana e kanji, que vai fazer a junção para poder formar o que pentagrama, homograma, alguma coisa assim, pentagrama eu acho, para poder formar o pentagrama, né? Do idioma. Então nesse aí acabei desistindo. Mas respondendo aqui a questão, eu inclusive no curso de teologia a gente tem grego e acho imprescindível. Eu acho imprescindível, grego e hebraico. São minhas ambições linguísticas. Paixões, assim, que Ambições você tem linguísticas vontade. para aprender. Ser fluente nessas aí. Grego, até para poder interpretar bem os manuscritos originais. Sim, é verdade. Visto que a grande parte foi escrita no Novo Testamento em grego, né? É porque toda tradução contém interpretação também, Verdade. né? Sim, com certeza. Verdade. Do tradutor em si. Modifica um pouco a informação que está Com certeza, e muita coisa. Muita coisa. De você entender como era escrito naquela época e como é escrito hoje. Você entender essa variação linguística, qual é a palavra certa para certos termos, entendeu? Que muitos termos mesmo não tem. E isso eu acho muito interessante. E eu já acho interessante as variações linguísticas no simples, por exemplo. Eu fico admirado por isso. Que quando você pega a Bíblia em português, a limitação linguística está escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Beleza. Que céus que Deus criou? Aí você já pega em inglês, que tem uma variação maior. Lá está: in the beginning God was created earth and heaven. E já não aparece lá sky. Por quê? Em inglês tem essa variação. Sky é esse céu que a gente vê. E heaven são as mansões celestiais. Aí já é uma variedade linguística que você ganha, entendeu? Então lá aparece heaven e não sky. Porque, na Então, verdade, só por isso você já dá para ver. Opa, imagina aí. Que para nós o céu é céu. Só, e esse céu aqui que a gente vê o azul. porque na E o verdade, céu onde quando a Deus gente fala está. Né? céu, a gente fala aqui, nós, a gente fala na atmosfera, né? É. O céu, na verdade, é escuro. Não tem essa reflexão que tem por causa da atmosfera nossa. Então, como você falou, a tradução, a maneira que é escrita americana, acredito que seja da maneira mais... Porque até por isso, porque nosso português em algumas coisas é limitado nesse aspecto, né? Nós não temos essa distinção do céu que a gente consegue ver o azul para os céus celestiais. Sim. Não tem essa distinção. Já no inglês tem. Quando se trata dos céus celestiais, eles usam heaven. E quando é esse céu que a gente vê, eles usam sky. E lá aparece heaven, não sky. Então, por isso e outras palavras que talvez nós somos limitados, e pegar no original, eu acho que a gente ganha muito se aprender. Então, eu acho que grego e hebraico são minhas ambições linguísticas. Show de bola. São as próximas línguas que... Vamos ver lá se... Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Sim. Essa parte da língua, Uhum. o que facilitou para você nos cursos? Porque assim, eu já falo inglês. Essa questão só do inglês eu acho que já foi meio caminho, né? Assim, eu diria que me ajudou muito, principalmente a minha chegada aqui. Que quando eu vim, saí de Moçambique, entrei no avião, que não tem conexão direta, a gente não tem voo direto de Moçambique, que é a capital onde eu saí, Maputo, para São Paulo, não tem. A gente tem que fazer conexões. Sim. E a minha conexão foi pela Etiópia. Então, desde o momento que eu entrei no avião, saindo de Moçambique, foi-se embora português. Era só inglês e o dialeto que o povo falava na Etiópia. Então, nesse aspecto, eu achei muito proveitoso, né? Porque eu entendia, sabia pedir comida, pedir água. E chegamos na Etiópia, nós íamos pernoitar lá e precisávamos fazer um traslado para poder sair do aeroporto, ir no hotel, dormir lá, comer, para dia seguinte sair 6 da manhã de lá e estar no aeroporto de novo e no local certo. Então, essa comunicação para mim foi muito válida. Por exemplo, não tive dificuldade. Sabe? Entendi, era para fazer o check-in para o hotel, fiz check-in para o hotel, sabia onde era para encontrar o carro. Dia seguinte, sabia qual era o horário para poder voltar. Então, nesse aspecto, é isso que eu sempre falo. Inglês é um idioma internacional, em qualquer lugar que você for, você vai usar, sabe? Então, se pudesse focar se algum jovem ou alguém, né? Vocês vão ver muito eu falar jovem, porque eu me foco muito para a juventude, né? Então, se algum jovem fosse perguntar alguma coisa, e qual idioma eu começo? Inglês. E onde você for, vai achar uma pessoa falando inglês. Vai na China, tem um falando inglês. Vai lá em Moçambique, tem um falando inglês. Em qualquer lugar que você for, você vai ter alguém falando inglês. Só na França que você passa fome. Mas existe. Ele não gosta. Isso, que alguém fale, principalmente inglês. Entender, mas... Mas eles não gostam. Ou em francês mesmo, ou qualquer outro idioma, eles tentam te ajudar. Mas em inglês é por causa da rixa que eles têm, da guerra de 100 anos, né? Que tiveram com a Inglaterra. Então, eles têm esse conflito e acaba... Então, nesse aspecto, ele me ajudou muito, sabe? Assim, no curso em si e na minha atuação, até então, não senti uma aplicabilidade. Até porque estou no Brasil ainda não. Mas eu creio que é um recurso que posso usufruir dele mais para frente. Inclusive, vai ter para uma pós-graduação, tanto aqui ou em algum outro país. Quer dizer, você ficar, né, na missões? Tem isso também. Tem isso também.
o país está chegando, você não tem a facilidade. Inclusive, uma curiosidade desse aí, Moçambique tem uma parceria com a Vale, empresa Vale brasileira. Sim. E na vinda, eu encontrei um brasileiro, fiz amizade com ele. Não sei se ele vai assistir, mas Marcelo. Acabei fazendo amizade com o Marcelo nesse aspecto. Eu conversei, estava no celular, né? No avião ainda despedido da família e tal. Só que quando terminou, eu fui conversando e tava falando, passou a moça lá e eu falei com ele em inglês. Aí ele estava na minha frente e ele ouviu. Ele, cara, você fala português, fala inglês, você pode me ajudar? Eu falei, na hora. Aí eu fui lá e ajudei ele, né, a questão de comida, perguntei o que ele queria, falei para a moça lá, e depois ajudei ele com a questão do hotel. Aí quando ele chegou aqui, agradeceu muito, obrigado, ia estar perdido. Então é um recurso que, de fato, é muito útil. Show de bola. Agora, Danilo, essa questão do inglês, do português, você deve arranhar mais um pouquinho o outro aí. O que é que tu acha que isso pode te impulsionar na tua carreira? Eu não tô falando nem mais da enfermagem. Que você vai, com certeza você vai, com sua dedicação, com seu foco, você, com fé em Deus, você vai se formar. Que Deus te ouça. É breve. Assim que for aprovado. Não é assim que for, né? Quando for aprovado, eu volto aqui. Quando for aprovado, eu volto aqui. Assim, como eu já tinha falado para vocês, né? Eu sou apaixonado não só pelas coisas que eu já falei, mas também por estudo em si. Eu gosto de estudar, eu gosto de ter conhecimento, porque conhecimento é libertador. Então, quanto mais a gente conhece isso, até é bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará, é claro, se referindo a Jesus, né? Mas, em geral, o conhecimento é libertador. E eu sou apaixonado por conhecimento. E, mesmo fazendo medicina, não penso em me restringir apenas em medicina. E eu penso em estudar e crescer na carreira acadêmica, né? É tanto que quando eu era mais novo, mais novo assim, quando surgiu essa paixão por medicina, eu falava lá para os meus amigos, meus avós lá, eu vou estudar na Harvard, eu vou estudar na Oxford, que são as faculdades, né, conhecidas mundialmente e tal. Eu falo isso e, querendo ou não, no fundo tem aquela ambição, tipo, surge uma oportunidade para Harvard, eu vou, entendeu? Eu vou, porque é bom. E tanto Harvard como Oxford na Inglaterra, inglês é imprescindível nesse aspecto, entendeu? Então, eu acho que, de fato, teria que aprimorar ainda mais, né? Até por questões de acadêmicas, né? Que os termos acadêmicos e tal, mas eu acho até também a escrita, até isso, que tenho um pouco de dificuldade na escrita, eu tenho ainda dificuldade na escrita, algumas palavras também na fala, mas, tipo assim, o grosso, já peguei a forma, sabe? É só questão mesmo de prática e tocar o barco para frente. Então, eu acho que me ajudaria nesse aspecto, sabe? No meu aspecto profissional, nesse sentido. Tipo, uma oportunidade, uma pós-graduação, um PhD, eu acho que isso me ajudaria muito. O céu é o limite. É desse sentido. De Moçambique, para o Brasil, para o mundo. Tem que ser assim, vida de missionário, né? É sempre assim. Agora, Danilo, deixa eu te dar uma curiosidade. Lá em Moçambique, qual é assim, a proporção dela para a capital? Assim, ela é uma cidadezinha pequena, ela é comparada à feira, assim, em habitantes? Então, tem quantos habitantes? Assim? Boa pergunta. Moçambique, como eu falei para vocês, às vezes o pessoal confunde, né? Não o vosso caso, mas eu criei o canal. Sim. Um dos objetivos foi esse, porque o pessoal perguntava na faculdade, qual é o seu país na África? Meu país na África? A África é um continente, né? Então, a África é grande. A África é um continente com 54 países. Desses 54, eu só conheço 2 países africanos. Então, é grande. A África é grande, não é uma cidade. Aí o povo acaba fazendo essa confusão. Eu falei, vou criar um canal para falar disso e das diversidades de Moçambique e Brasil. Por isso que lá você encontra de tudo. Desporto, futebol, religião, política. Porque a ideia foi essa, né? Criar um canal para falar dessas diversidades. E nesse aspecto aí, o povo acaba confundindo, né? Mas dentro de Moçambique é um país que se localiza a sudoeste do continente africano. E em Moçambique, teoricamente, se comparado ao Brasil, é bem pequeno. Peraí, me perdoe. Não, você me corrigiu aqui, que na minha cabeça eu achava, não falando que a África era um país, mas eu achava que Moçambique era capital de algum local, entendeu? Moçambique é o nome do país. É um país. Isso, Moçambique é um país, e a capital é Maputo. Entendi. Mas assim, aí, como eu falei, nessa proporção de Moçambique para Brasil, Moçambique é pequeno. Por exemplo, Moçambique tem 33 milhões de habitantes e Brasil tem 212 alguma coisa milhões. Então, é praticamente por essa proporção já dá para ver. São Paulo tem quantos habitantes? 20? São Paulo deve ter 12 mil. E o estado da Bahia todo está com 15 mil, eu acho. Se a memória não fala, não sei ao certo. Se você bota então, a Bahia, São Paulo. 15 milhões, na verdade.
15 milhões. Eu acho que se botar São Paulo... Matou minha curiosidade. E eu não sei se foi São Paulo, o que eu pesquisei, ou se foi São Paulo, estado, né? Sim, se foi cidade ou estado. Tem isso também. Sim, verdade. Tem isso também. Que eu dei uma pesquisada, né? Mas não sei se foi São Paulo, estado, ou São Paulo, a capital, né? Sim. Aí tem isso. Mas é isso aí. Se comparado, Moçambique, teoricamente, é pequeno. Um sexto, né? 33 O milhões. Brasil é gigante. É O verdade. Brasil, comparado com o Brasil do mundo, É isso mesmo. Hein? aqui é... O mapa do Brasil parece um mapa de um continente. É muito parramado. O mapa do Brasil parece um mapa de um continente. Você anda, roda. Quando você vê lá o Chile é uma. É, só fiapo, né? É, o Brasil é muito grande. Agora vamos lá, você veio de Moçambique, como é que é a cultura, a diferença de cultura daqui para lá? Como é que você representa a cultura aqui no Brasil? É top. A cultura é muito diferente, cara. Muitas coisas diferentes mesmo. Muito diferente, assim, sabe? E tive alguns choques de realidade, né? Também, assim, ao chegar, assim, aqui funciona desse jeito, lá é diferente. Quais são os principais? Essa parte me por exemplo, vou trazer um básico aqui que eu tive na faculdade, né? A correlação à comida, não muito, porque eu já tinha essa interação muito grande com os missionários. Então, teoricamente, já morava com eles. Sim. Então, essa comida brasileira, feijoada e tal, não tive, alimentação não tive problema, sabe? Alimentação e conversa, não tive. Mas, ó, feijoada. A comida Feijoada do resto, mas feijoada, meu amigo. Com aquela farinha. Por exemplo, para Moçambique não é comum comer farinha. Não Não tem farinha de mandioca, não existe isso. Depois eu falo para vocês da comida. Sim, Não tem. Mas, por exemplo, o choque que eu tive aqui, eu estava na faculdade e quando a gente foi apresentar o trabalho e tal, e eu vi uma colega chamando o professor pelo nome. Não sei o que. É o professor pelo nome, né? Sim. E Gil, e aí, amanhã vamos ter aula, vai ser... Não entendi. Chamar professor pelo nome, que lá para nós não pode. Lá ou é senhor professor, ou só o professor. Mista. Isso. E você não chama professor pelo nome, porque isso é falta de respeito. E aqui já é uma coisa comum. Então, sempre que ele chamava o professor pelo nome, claro, não são todos, né? Sim. Mas de vez em quando dá aquela escapadinha que o pessoal chama lá, professor pelo nome, que até às vezes eu fico. E já vi filho chamando pai pelo nome também, mãe pelo nome. Isso e aí, lá pode tirar da sua... Esquece que você vai chegar em casa e chamar seu pai e aí, boa aventura, tudo bem? Então, quando ele viu as bios do Instagram, quando a gente falou aqui com a doutora Laís Física, pai de pet. É claro que eu entendo, existe aquelas intimidades que é válida. Se você tem essa intimidade com seus pais, de boa. Mas tipo assim, de você chamar assim, os pais pelo nome que eu já vi, né? É isso que eu falo, não generalizando, mas já vi muito. Acontece. Já vi muito, sabe? Chamar o pai pelo nome, não sei o quê. E mesmo até brincando, é algo que pesa, assim. Você chega, sente o peso quando fala assim, sem você querer, você dá. Eu ouvi bem mesmo, mas depois você vê que ouviu. Então, nesse aspecto aí, achei culturalmente muito forte, porque lá a gente é ensinado sempre a respeitar os professores, os mais velhos. Outra coisa, que é comum chamar aqui de você, sabe? Se dirigir a alguém mais velho de você. Lá não. Lá é a senhora, o senhor. Você, falta de respeito. Na verdade, Danilão, eu acredito que isso seja uma questão mais da galera mais nova agora, né, Gil? Porque a gente dessa geração de 90 para trás, acho que a gente tem mais essa questão. Minha senhora. As crianças agora. Mas isso é tão cultural aqui no Brasil, cara. É tão cultural que eu fui comprar uma coisa nos dias desses lá. Aí a moça lá perguntou pra mim, só que pra mim é uma pessoa maior de idade do que eu, né? Aí no automático eu conversando com ela aqui, oi moço, tudo bem? Eu falei, tudo bem, a senhora tá bem? Ela, tá me chamando de velha? Eu falei, como assim? Ela pode me chamar de você pelo meu nome, mas pra mim não existe, cara. É difícil, não consigo. Não consigo. Tem coisas que você não consegue contra a sua formação, né? Isso aí achei diferentaço, muito diferente. E outra coisa, né, que eu sei que é cultural, mas não sei se é cultural, eu posso estar falando isso, mas foi coisas que eu vi que me geraram choque no início. Eu, por exemplo, aula, né, se deu horário na faculdade, tanto na faculdade como no ensino médio, que eu já vi em alguma escola, bateu o horário aqui e o pessoal vai saindo, assim. E não vai não, lá não vai. Lá não vai. Lá é a hora que o professor, que para nós, professor é o pai lá. Entende isso? O professor é uma autoridade máxima lá. Se o professor falou, saiu. Se o professor falou, vou ter que esticar 5 minutos, vai ter que esticar 5 minutos. Não tem esse negócio de tocou, que lá tem a sirene, né? Que tocava. Deveria ser não tem esse negócio de tocou e saiu lá.
Então, eu acho que esse tratamento, sabe? Com os professores e com os pais e pessoas mais velhas, eu senti um pouco isso, senti. Até porque, né, se o professor estiver passando a informação, ele está no meio da... É verdade. No meio do contexto, no meio da formação, ele tocou, o cara para. Até para concluir a ideia, não dá. Aqui é muito, pelo menos que eu já vi muito, não sei se essa expressão, ser brother, tudo leva assim na brotheragem, mas eu acho que é coisa que eu tenho dificuldade. Tenho muita dificuldade com relação a isso. E eu sei que parte disso é questão cultural. E vem cá, dos nossos costumes, o que é que mais foi interessante pra você, assim? Falou, porra, lá no Brasil a galera faz isso. Dia de domingo a galera queima carne. Amor do churras. Queima carne, essa é boa. Uma coisa interessante que eu achei dia de domingo a galera queima carne. Brincadeira. Mano, assim, o que me impactou mesmo assim foi da nossa cultura. Eu sei, como eu falei pra vocês, eu gosto de futebol, né? Mas eu acho que igual o povo brasileiro não existe não, cara. Que lá em Moçambique, o pessoal, vocês gostam de futebol, a gente gosta, vai assistir o jogo, vai. Tem jogos amadores, a gente vai, nos estádios e tal, a gente vai, beleza. Mas igual o povo brasileiro nunca vi, velho. E é tanto que eu nunca vi, que eu fiz um vídeo no canal falando isso pros meus amigos, que eles não acreditaram quando eu falei que no Brasil aqui, trabalharam até meio turno porque a seleção ia jogar. Quando que isso aconteceu no meu país, velho? Não existe isso. Não existe. Eu falei pros meus amigos e eles não acreditaram nisso, cara. Não acreditaram. Eu tive que fazer um vídeo, inclusive eu fiz um vídeo no canal, né? Gravei no show, falei, pessoal, parou a cidade. Aqui para tudo. Para tudo. Então, essa paixão por futebol, cara, eu acho um negócio de doido. E acho isso emocionante. É tanto que eu fui assistir o jogo lá na Fonte Nova, né? Sim. E tal, aí é uma emoção. Mas da seleção ou... Não, eu acho que foi Bahia e São Paulo. Né? Sim. Aí eu tava torcendo pro São Paulo. Né? Ele tem que falar baixo, tô na Bahia. Não, né? Tem que falar baixo, né? Tô na Bahia, e quase todo mundo Bahia, aí pra não me comprometer depois no vídeo aí, né? Bora, Bahia! Agora, Gil, eu fui com curiosidade que Danilo falou dessa questão da questão cultural, velho, que, tipo, nós brasileiros, a gente tem muito essa questão de acolher. E lá em Moçambique, tem essa, quando chega... Essa recepção, né? Isso. Tem essa recepção. Cara, eu dividiria isso em duas partes. Uma parte, sim, você tem essa recepção. Mas a outra parte, existe uma pequena rejeição, mas eu não diria correlação à nacionalidade em si, sabe? É porque, explicando aqui só para vocês entenderem, tem essa parte que o povo tem muitos estrangeiros. Muitos estrangeiros no meu país, principalmente chineses, muito. Aí, geralmente, os chineses, eles fazem trabalho de engenharia, construção de estrada e tal. Só que, às vezes, o tratamento que eles têm com os moçambicanos não é um tratamento saudável. O que faz com que o povo crie essa rixa, assim, entendeu? Com o estrangeiro. Só que é evidente que não são todos que tratam mal, entendeu? E então, quando eu falei para você, eu faria essa divisão nesse aspecto. Você pode ser muito bem recebido e tratado lá igual um deus, sabe? Tratado lá, uau, brasileiro. Aí, principalmente se for branco, que lá tem uma expressão no dialeto que é muzungo. A expressão muzungo do dialeto, traduzida literalmente ao pé da letra, significa branco para cor. Sim. Muzungo. Porém, com o tempo eu entendi que essa palavra perdeu o seu campo semântico. Hoje é usado muzungo para se referir a estrangeiro. Entendeu? É a mesma coisa de gringo aqui no Brasil. Gringo, antigamente eram os loiros, dois azuis que vinham dos Estados Unidos. Aquele que era gringo, mas hoje... Você é gringo. Hoje eu sou gringo, me chamaram na faculdade. Gringo. Entendeu? É mais nesse sentido. Então, nesse aspecto aí, eu acho que às vezes varia muito. Tem um pessoal que fica lá, uau, brasileiro, e, sabe, te recebe muito bem, o povo veio de outro país, principalmente quando o Brasil e tal, te recebe muito bem mesmo, assim, sabe? Tem essa receptividade, mas também, dependendo, tem muito contraste, muita perseguição. Então, depende muito de onde você vai estar e como o povo vai te receber. Mas, em geral, cara, meu povo é muito receptivo, cara. Muito receptivo. Porém, tem esse impasse. É bom saber onde tá pisando. É bom saber sempre onde tá pisando e como pisar. Mas, no geral, acho que... Verdade. O pessoal também do sul do país também não é tão receptivo assim, não. Eles estão meio que... tem um pouco mais de freio, né? Tem uma resistência. Região, né? É isso que a gente fala, depois de região. Quem tá indo, como você falou?
Se for no seu país, se for brasileiro, é um jeito. Se for outro país, pode ser outro. Isso, com certeza. E é tanto que até se for brasileiro, dependendo do que está desempenhando. Por exemplo, lá na cidade onde a gente mora, o povo tem muito carinho com os missionários, cara. Muito carinho. O povo tem uma paixão com os missionários. Por quê? Porque eles sabem o trabalho social que eles desempenham lá, sabem a importância que eles têm lá. Tipo, pô, o cara deixar a nação dele, o povo, os pais, para estar aqui, velho. Nos ajudando. Nós temos uma escola lá na base missionária, tem a escola aqui da base, então esse aspecto social e o povo lá respeita muito isso, sabe? Respeita muito. Já em contrapartida, isso eu não tenho medo de falar isso com relação ao aspecto governamental, complica muito. Tipo, a documentação, ao invés de também adotar essa visão, tipo, se está aqui para ajudar o povo, vamos facilitar, mas não, é muito burocrático. Para você abrir uma empresa lá, mesmo que seja de ação social, é papelada que não acaba, é dificuldade, perseguições nesse sentido, entendeu? Então tem essas duas partes, vai depender muito, mas no geral, se eu fosse colocar o povão lá, é muito receptivo, cara, receptivo. Tem mais por ser muzungo, né? Estrangeiro. Você vai falar. Já tem um guia aí, né? Bora? Vocês sabem, vai ser muito bem-vindo lá. E vai ser uma experiência ímpar. Vocês... Tenho certeza que se vocês forem lá, não vão querer voltar, não. Querer ficar lá. Abrir podcast, acelerando o podcast em Moçambique. Aí vai ser certo. Dentro ali, ó. Aí tem que levar também. Mudando de assunto, como é que você concilia? Eu sei que você falou, ele falou, né? O estudo tem estudo muito. E que outras atividades você consegue fazer aqui no Brasil? Vou começar agora, na verdade, a pegar um estágio no Hospital da Criança. E sendo assim, para eu não perder a minha rotina, eu vou ter que acordar um pouco mais cedo. Mas, no geral, a rotina vai manter a mesma. Por quê? Até porque estou no 7º semestre e uma experiência desse é imprescindível para minha carreira, né? Profissional. Então, aí eu vou começar agora, né? Você perguntou aí. Eu vou começar a pegar um estágio no Hospital da Criança. E o que vai mudar aí da rotina só vai ser a hora. Que pela manhã eu tenho que estudar 2h30 no mínimo. Das matérias que eu falei para você, né? Então, eu vou ter que acordar, já estou me reorganizando para isso, aí eu coloco 2 horas antes e acordo 2 horas antes para poder manter o mesmo fluxo. Aí já vai ser uma coisa a mais que não estava né, no radar, que eu tinha amanhã toda, teoricamente, só para estudar. Amanhã toda para estudar. Agora já tenho que colocar no radar aí esse estágio que eu vou pegar agora. Vai ser de segunda a sexta e aí nesse aspecto vai ser isso. Só vai mudar a dinâmica mesmo, só o horário de dormir e, no geral, continua na mesma proporção. Agora uma pergunta importante. E o velho barba? Consegue conciliar? Hoje eu falei até com o Adriel, né, que eu vou voltar no meio do ano. Eu parei esse baba, mas de vez em quando eu pego um baba quinta-feira, que é de noite, né, que teoricamente, porque como na quinta-feira eu não tenho aula na faculdade, esqueci isso, a maioria tem um dia livre, né, pra gente adiantar os trabalhos, então é quinta-feira, ou seja, eu já estudo, aí emendo, estudo pela manhã, estudo pela tarde, até umas 4, 5 horas, então dá pra cumprir com o cronograma. Aí de noite, teoricamente, estou mais desfogado e dá para pegar um babinha, né? Babinha faz certo. Ou também o dia que eu pego, que sábado e domingo, não estudo. Sábado eu falo que é meu dia sagrado para descansar, né? Nesse sentido. Então, sábado eu só estudo o curso de teologia que eu vou fazer teologia. Mas de noite eu tenho sábado para assistir um filme, para distrair, sabe? Sábado. E mesmo assim, às vezes, dependendo de como vai ser o fluxo da faculdade, se for semana de prova, ainda estudo sábado, mas geralmente também pego um futebol de noite de sábado. Por exemplo, se for um sábado mais tranquilo, eu pego futebol de sábado, de noite. Pela manhã. O Adriel tá aqui atrás das câmeras, galera, pro baba aqui toda terça, só que na terça ele tá com um compromisso mais importante, né? Mas essa outra semana, na segunda, eu quero você lá no Baba, porque essa segunda a gente vai ter. Mas vamos botar pra gerar. Se Danilo quiser também comparecer. Aí pela manhã, do sábado eu estudo, né? Estudo revisão, então de tarde eu faço o curso de teologia e de noite, quando dá pra pegar o babinho aí. Agora, aquela pergunta que a gente faz pra todo mundo que vem em feira. E o Feiraguai? Já foi no Feiraguai. Já conhece? Vem pra Feira de Santana, não é ir pra Caixa do Tomba. Aqui Feiraguai não teve feira. Já fui no Feiraguai. Feiraguai é famoso.
Fui lá no Feraguai e é interessante que eu fui para Brasília e achei um Feraguai de Brasília, que é FIB, eu acho, que Feira de Importados de Brasília. Sim. Na mesma pegada, inclusive, gravei o vídeo no canal lá e acho a dinâmica muito boa. Feraguai você encontra de tudo. Eu falo lá pro pessoal lá de Moçambique, Feraguai você encontra o que você quiser lá. E eu ainda não sou habilitado, né? Aí eu falei isso com o pessoal, eu acho que eu vou achar minha carteira no Feraguai. É brincadeira aí, galera. Quando saiu a vacina pra Covid, a Anvisa não tinha nem liberado o lote. Tá ainda dentro dos containers. Já tinha. Tá atacado de galera. Galera, muito descontraída. É brincadeira, viu, galera? Vou sentar, namorinho ou qualquer uma aí, vou tirar minha carteira. Viu? Agora, Danilão, essa questão do teu futuro, tanto profissional como do teu futuro pessoal, acho que o pessoal tá querendo saber. Tu tem interesse de trazer teus familiares para cá? Você ficar indo, voltando? Como é que vai ser isso daqui para frente? O pessoal pergunta muito isso, né? Com relação a... Aí, quando você terminar a faculdade, você volta para Moçambique, e aí, como vai ser essa dinâmica toda, né? E acabou que até falei muito pouco sobre minha família, né? Nós somos 5, em geral, comigo, né? 4 homens, uma mulher. E, além disso, né? E meu pai morreu em 2011, tinha apenas 11 anos de idade, e até então minha mãe segurou a parada lá, e a educação em casa sempre foi dispensável, né? Ela sempre vai para a escola, vai estudar, corre atrás de seus sonhos, seus futuros. E, além disso, como eu falei, em 2013 eu conheci esse casal missionário, né? Que hoje os tenho também como pai. Tenho eles como pai mesmo, que são pais para mim. E então temos esse laço muito grande, né? Que até eu tô aqui por esse meio que eles conseguiram, né? E aí é muito provável que esse pessoal que trouxe aqui, só para vocês entenderem, que são meus pais também brasileiros, eles estão vendo aí a possibilidade de meu caçula vir para cá. Que meu caçula ele quer ser piloto, né? E Moçambique não tem graduação para ser piloto, né? Você não tem. E parece que o único país de referência da aeronáutica é África do Sul, só. É um país vizinho, né? Mas aqui ele vai ter mais oportunidades. Querendo ou não, o Brasil é um país de oportunidade, uma das coisas positivas, né? Que eu acho aqui. E muito provável que ele venha próximo ano ou final desse ano, não sei ao certo, mas estão vendo essa possibilidade, né? Dele vir para cá. E, teoricamente, tirando meu irmão caçula... O pessoal não quer vir para cá, não. Porque, teoricamente, é todo mundo estável. Todo mundo já trabalha. Eu tenho o meu irmão mais velho, policial. Sim. O outro, ele fez o curso lá de elétrica, né? E minha irmã também está fazendo um curso lá na área da saúde. Parou, mas está continuando lá na área da saúde. É casada, está estável. E, além disso, próximo era eu, que já estou aqui, e o meu caçula. Então, teoricamente, vai ficar minha mãe. Meu caçula tem quantos anos? Meu caçula tem 19 anos. 19 anos. Aí vai ficar só quem? Minha mãe. Tá, eu penso sempre, né? É parar ela, levar ela, tá onde eu tô. Só que é aquilo que eu falo, vida missionária, né? Até eu, sendo realista, eu nem sei qual vai ser o meu futuro nesse aspecto, né? Porque depois que eu conseguir, cara, minhas graduações, eu tô à disposição de Deus, cara. Deus falar para você ir pra Ásia. É na Ásia que eu vou. Falar vai para África, mas não vai para Moçambique. Você vai para Nigéria, vai para Angola, vai para Somália. Onde Deus mandar, eu vou, cara. Então, até então, meu futuro tá aberto. O seu propósito você já descobriu. Eu falo, correr atrás, inclusive, né? Fazer a minha parte, que é essa capacitação. Com certeza. E com relação a isso, tipo, o meu futuro, trazer minha família, mas meu desejo é esse. Por exemplo, até eu falo, mas o pessoal fala, se você terminar aqui no Brasil e conseguir um emprego aqui, e aí? Eu fico, cara. Eu fico. Desde que seja da vontade de Deus, entendeu? Conseguir um emprego. Para que eu vou ter que me mudar para Moçambique, começar de zero, procurar um emprego, me estabilizar se aqui eu consigo? Porém, eu sempre falo, todos os meus projetos vão estar voltados para Moçambique. Tudo que eu ganhar... Se você for trabalhar lá, acredito que tem, tipo... aquela prova, né? Que revalida. Se bem que geralmente quando você se forma no exterior, né? Igual o Brasil, assim, lá tem mais peso, entendeu? Você já chega com uma patente bem grande. Chega com moral. E chega com moral. Justamente, mas é verdade, chega com moral, tanto que dependendo da profissão, por exemplo, medicina, a galera nem quer que você vá tipo, para sua cidade, a galera quer que você fique na capital para atender, né? A camarada da política lá, deputado e tal, entendeu? Então você tem uma moral nesse sentido aí. Você chega com um pouco mais de bagagem e acaba tendo alguns privilégios, né? Ou não também, que às vezes tem essa questão de, já que você se formou fora, aí a galera também, tipo, vamos o máximo que a gente fazer para cortar ele. Então tem essa perseguição também. Né? Mas eu acredito que não.
Pelo que É você porque eu falou, já ouvi falando, já ouvi isso lá, sim. tipo de o cara se formou aqui, chegou lá e a galera achava que ele ia querer se impor, querer chegar, sabe? Mandando em É muito da tudo. E aí, política também, da época, né? aí, Aí, aí já É sabe, né? muito relativo. é. Mas vamos lá. E o papel da religião e da enfermagem para essa jornada de virar médico? Qual é o impacto disso? Cara, é um impacto muito grande, velho, porque eu não dissocio isso, cara. Sabe? Não dissocio a minha religião e da minha profissão. Não dissocio, cara. Eu acho que isso anda de mãos dadas e muito bem dadas. E tanto que até o propósito futuro, que é esse ser médico, você já sabe a finalidade, né? Então eu acho muito imprescindível porque eu sei que, mas é religião em si, não. Eu acredito que é Jesus que muda nosso caráter, nossa forma de agir. E uma das reclamações que eu tenho visto muito das pessoas é que a área da saúde está se tornando uma área insensível. Ou seja, os profissionais estão perdendo sensibilidade. E de 10 pessoas que eu escuto, sem exceção, 8 falando mal de medicina, principalmente de médico. O médico me atendeu, o cara era cavalo, o cara nem falou comigo, o cara nem tocou, nem me deu bom dia. E eu já presenciei isso, um caso de um desses estágios, do médico chegar lá e entrar lá, porque nós estamos estagiando como enfermeiro, e era para ver, então, do médico chegar lá e entrando, chutando a porta. Pá, eu falei, xingando lá, que era para estar aqui há 2 horas atrás, entendeu? Aí eu fico pensando, pô, isso é uma forma que ele se dirige aos colegas de trabalho. E além disso, tem paciente lá. Imagina um cara que chega desse jeito e ele vai ser o cara que vai te anestesiar para uma cirurgia. Então é tenso. Então, nesse aspecto, eu acho que isso, que no aspecto de Jesus ter moldado o meu caráter, eu penso muito para ele que eu me torne um profissional mais sensível, um profissional que de fato cumpra toda a integridade da enfermagem em si, sabe? Todos os parâmetros que a gente estuda, na academia a gente estuda. Eu tiro pela enfermagem, se lá a gente estuda cuidado, humanização, acolhimento, se a gente estuda lá na medicina também estuda, né? Eu estou me referindo à medicina porque muitos criticam mais os médicos, né? E até relatos de enfermeiros também, claro. Aquele enfermeiro me tratou assim, inclusive até com profissionais que eles falam, tipo, quando você se forma, quando chega numa unidade, geralmente os enfermeiros estão nem aí, se vire, dê seus pulos e aplica desse jeito, a administração não sei, entendeu? Muito assim. Então existe isso. Então eu acho que a religião, nesse aspecto, me ajuda mais nisso. Como eu creio em Deus, creio na existência desse Deus, e eu sei que cada um de nós pagará, né? Terá que prestar depois, no final, as contas. Eu penso muito isso. Eu penso que Deus me ajude nesse aspecto, ser mais humano, mais sensível, porque as pessoas que estão internadas, as pessoas que vão para o posto de saúde, não vão lá por um hobby, para diversão. Não estão gostando de dar lá. É isso, não estão gostando de estar lá. É pessoa que necessita de ajuda, necessita de alguma coisa. Então, quem dá esse amparo somos nós. E se nós chegarmos lá e não dar esse amparo, tanto emocional, psicológico, como até em alguns casos religiosos, que alguns dos problemas da saúde estão envolvidos com a religião, né? Espiritual, né? Eu considero assim. Então, se nós não estender a mão e não dar esse amparo, ninguém dará. Então, eu acho que nesse aspecto, eu penso que Deus me ajude sempre nisso, sabe? Que eu me torne um profissional muito bom. E ainda tem outra coisa que eu falo, eu não falei isso para vocês, mas eu sempre falo isso. Deus, se um dia eu me tornar médico e eu fugir de seus caminhos e não cumprir com o que foi combinado, não me deixe ser médico, não. Então, se um dia eu não for médico, eu vou estar muito consolado. Vou estar muito consolado, porque eu saberia que se eu fosse, eu me afastaria do caminho de Deus. Forte. E eu acho que a gente precisa, Gil, aqui nessa mesa aqui já passou vários profissionais, o doutor Renato, a doutora Laís, o doutor Roberto, todos eles têm essa questão que o Danilo tem, que é o tato, né? o tato, velho, o contato realmente com o paciente. Isso faz muita diferença. Tá faltando, velho, tá faltando. Porque a galera vai muito assim, pelo dinheiro. É verdade. O cara não olha nada, o dinheiro. E é tanto o status também, né? E é tanto que eu falo isso para o pessoal, né? Todo mundo, quando começa a profissão, engenharia por amor, medicina por amor, enfermagem por amor. Aí, mas no final a gente vê que a resolutiva é isso, né? São profissionais frustrados porque eles só estão preocupados com o final do mês e o dinheiro que eles ganham, né? E ainda ratifico mais uma vez, né? Eu reforço mais uma vez que no meu caso nem é por dinheiro, de fato vai ser consequência do meu trabalho. Né? E se for rico, você não vai querer? Claro que vou, né? Mas vai ser consequência do trabalho e não uma ambição profissional, porque eu acho que estava fazendo uma estatística, reuni os dados, daqui a uns 10, 15 anos, vamos ter uma invasão na medicina. Que muita gente se formando em medicina, por FIES, consegue. Hoje, teoricamente, se tornou mais acessível a medicina, então está todo mundo indo para a medicina.
Tá? Ou seja, se eu fosse nesse ramo de dizer dinheiro, competitividade, mercado, eu poderia estar pensando em uma outra área. Porque, né, área de tecnologia que vai crescer muito, porque a medicina vai difundir, vai muita gente indo para a medicina, muita gente indo. E é isso que eu falo com muitos amigos que estão fazendo medicina, inclusive. Eles até se preocuparam quando eu mostrei isso para eles. Aí eles falaram, mas é verdade, é preocupante. Só que eu falei para eles, fique tranquilo, porque nesse mercado em que tem muita gente, o diferencial vai ser sua capacitação. Se você é bom, não tem medo da concorrência. Grande Danilo, eu queria que você deixasse um recado pro pessoal que está assistindo aí, pro pessoal que tem sonhos próximos parecidos com o seu e também passa por desafios, também questão até de país, né? Mora num país que não seja tão... Às vezes mora até no interior aqui e quer fazer um curso. Não é tão propício que você quer fazer. Isso, então dá um recado aí para quem está assistindo aí. Obrigado. É um bom momento. Eu gosto de conversar, inclusive, galera, falar para vocês. Eu, muitas das vezes, sou muito voltado para a juventude, porque eu sou jovem e sei das dificuldades da juventude e gosto sempre de incentivar, né, o pessoal. Vocês podem achar que não, mas para um cara que viveu em um outro país, uma outra cultura, e analisando e comparando as realidades, né? O Brasil é um país que dá muitas oportunidades, cara. Se você realmente bater pé e falar, eu quero, nesse país você consegue. Então, o meu recado seria esse. Em primeiro lugar, para os jovens, porque eu sou jovem e eu friso muito, tanto que até o canal que eu tenho, o podcast, eu chamo muitas das vezes os jovens, né? Chamo os jovens para poder conversar, porque eu quero inserir jovens nesses debates que afligem a sociedade, entendeu? Em geral. Então, o que eu deixaria para você é isso aí, velho. Nunca é tarde, né? Foco, força e fé, eu levo sempre isso. Porque se você realmente quer, você consegue. Então, eu deixaria esse recado para qualquer um que assistir isso aqui e... que Deus esteja acima de tudo, cara. Coloque Deus em primeiro lugar, independente de sua religião, né? Não estou aqui para professar religião, mas sou cristão. Mas independente da sua religião, procure conhecer Deus, conquiste suas coisas de forma correta, sabe? Vá atrás de seus sonhos. E tem uma frase que eu escrevi, né? Que é minha, não está homologada, porque não passou pelos vereditos, mas essa frase nunca ouvi, eu sou que falo. Aquele que se esquece de onde saiu, não sabe para onde vai. Então, no dia que a estrela brilhar para você, não se esqueça de onde você saiu. Então, lembre-se da sua origem, lembre-se daqueles que te ajudaram quando você precisou. Mas é isso aí. Perfeito. E aí, o teu canal, fala aí pra galera. Sim, eu tenho. O pessoal, eu sou um pouco chato com relação às minhas redes sociais minhas mesmo. Tanto que o pessoal pediu até Instagram. Privado, né? Aí eu passei o Instagram do canal, que é Diversidades Bramoz. Diversidades B-R-A-M-O-Z. Esse Bramoz é de Brasil, Moçambique. Sim, entendeu? sim. Então, vamos deixar aqui também. Pronto. Aí, esse é o canal. Inclusive, se quiser conversar comigo, é o mesmo nome também para Instagram, né? Diversidades Bramoz, canal Diversidades Bramoz, tanto no YouTube como no Instagram. E esses são os dois meios de comunicação comigo, né? Instagram, se vocês mandarem mensagem lá, na hora eu respondo. Eu tenho um outro Instagram, mas eu deixo um pouco mais fechado. Tanto que é fechado e não propago muito. Uns amigos até brigaram comigo com relação a isso. Você tem Instagram, YouTube, então o Instagram é fechado. Falei, tem o Instagram do canal lá, porque sou um pouco fechado para esse Instagram. É particular. Mas se mandar mensagem no canal, não tem erro. Eu respondo na hora. Inclusive, se quiser participar, né, do podcast, eu faço podcast também. Se você quiser participar, deixe mensagem lá, fale algum tema interessante que você queira, a gente avalia e vamos estar gravando. E dê uma força lá no canal. Então é isso. Muito bom ter você aqui. Imagina. Muita informação. A prerrogativa é minha. Em breve estarei voltando, viu, galera? Eu vou voltar aqui com médico. Não. Calor é medicina. Calor é medicina. Com fé em Deus em breve. E satisfação imensa. Seria uma hipocrisia minha sair daqui, né? Sem falar um Maítabaça. Falamos dos dialetos, eu vou sair sem falar nenhuma palavra. Deixa uma mensagem aí pra sua galera lá. Vai ser Maítabaça. Mas para vocês, Maítabaça é uma expressão que significa muito obrigado no dialeto. Então, Maítabaça. Aí responde Aiua. Aiua. Isso, que Aiua seria de nada. Não, relaxa. Então, Maítabaça. Barriga. Isso aí, galera. Galera, um abração, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu. Valeu. Pessoal, mais uma vez aí, obrigado aí, viu? Deus abençoe vocês. Precisando. Valeu.